Graças, hermanos, que Deus bendiga cada um segundo sua misericórdia. Bueno, quando hablamos de confesión, de perdão, que é o tema para esta manhã, né? Vamos estudar um pouquinho acerca de quando devemos confessar nosso pecado solamente a Deus, quando devemos confessar a nosso semejante, a quem ofendemos, e ocasiões onde temos que fazer uma confissão pública, não? Então, vamos estudar um pouquinho acerca de isto, da importância da confissão, porque isso é importante sabermos quando confessar e a quem confessar nossos pecados, para que não cometamos erros. O Espírito de Profecia explica o peligro e o problema de sair confessando todo e qualquer pecado a toda a gente. Isso tampouco é bom, não? Então, vamos estudar acerca disso um pouquinho e também, junto com isso, estudar acerca do perdão que Deus nos oferece. A coisa mais pesada, uma das coisas mais pesadas que há, como disse aqui, uma das cargas mais agobiadoras da vida é uma consciência de culpabilidade. A pessoa que tem uma consciência de culpabilidade, que não tem a segurança de seu perdão, sofre muito. E muitas vezes a pessoa, por não sentir-se perdonada, sofre ela mesma e faz outros sofrer também. Porque a pessoa que não se sente em paz com Deus, não tem paz com uno mesmo e não tem paz com os outros tampouco. Vive nerviosa e trata mal muitas vezes a gente por falta de ter paz em seu coração. Diz a inspiração em o livro Conselho on Salud, como se chama em inglês, Counsels on Health, como se chama em espanhol? Conselho sobre saúde. Conselho sobre saúde, não? Regime alimentar. Sim, desculpe, irmãos, eu deixei a fonte cair em inglês. Era para ver passado, mas eu vou traduzir como puedo, está bem? Diz assim que a carga do pecado, com todo o seu cansaço e falta de satisfação, e desejos não satisfeitos, está em la fundação de grande parte das enfermidades que o pecador sofre. Então, em outras palavras, vou resumir, para ver se pode expressar melhor, não? Diz que a carga do pecado, o peso do pecado, que traz desejos não satisfeitos, ou seja, que traz perturbação em la alma da pessoa, é uma das causas de muitas enfermidades. É a causa de muitas enfermidades. Então, quer dizer que uma pessoa que tem encargo de consciência, que tem uma consciência agobiada por el pecado, por la falta de perdão, esta pessoa tem mais tendência a se enfermar, carga mais enfermidades dentro de seu corpo. Então, há gente que, por não sentir que ha sido perdonada, o peso do pecado em sua consciência, então a pessoa sofre de algumas enfermidades. Algumas delas são muito comuns. Por exemplo, nem toda pessoa que sofre de problema de pressão da sangue é por isso, não? Mas muita gente sim. Muita gente tem problemas de pressão alta, pressão baixa, por causa do peso do pecado em sua consciência. Diabetes também pode vir por a mesma situação. Problemas de estômago, enfermidades de estômago são muito comuns. E muita gente ao mesmo contrai o câncer por causa do peso de consciência. A pessoa não tem paz, vive agobiada, se sente triste por causa de uma consciência que não lhe traz paz, não tem paz na consciência. Então, vamos estudar um pouquinho hoje também como podemos livrar-nos desta carga pesada, desta pesada carga que muitas vezes carregamos com nós outros. Primeiro, podemos ocultar-lhe nossos pecados a Deus? Eu creio que em el mundo del coração toda a gente sabe que não. Aunque alguns querem enganar-se a si mesmo, não, nada ele vai saber, mas dentro do coração, lá em el mundo del coração, até mesmo o mais impío sabe que não pode ocultar seus pecados de Deus. E a Bíblia diz clarito.
E não há coisa criada que não seja manifesta em sua presença, na presença de Deus. Antes, bem, todas as coisas estão desnudas e abertas aos olhos de aquele a quem temos que dar conta. Então, se podemos ocultar de la gente as coisas que hacemos, pero de Deus, jamás. Deus sabe de todo. Que habemos hecho, lo certo que não hicimos, os errores que cometemos, todo está bem clarito delante de Deus. E que diz então a Bíblia acerca da confissão, que é uma solução para nós outros? Diz assim, número 5, versículos 6 e 7. Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados con que los hombres son infieles contra Jehová, se hace culpable. Aquela pessoa confessará o pecado que cometeu, compensará inteiramente o dano, añadirá sobre ele a quinta parte e lo dará a aquele contra quem pecou. Então, a Bíblia diz clarito que quando cometemos um pecado, devemos de confessar o pecado. E não só confessar o pecado, pero quando confessamos de coração que nos arrepentimos de verdade, o que vamos fazer? Vamos dizer aí que vamos então compensar inteiramente o dano. E, irmãos, é interessante que isto diz aqui a quantidade que devemos pagar, não? De regresso à pessoa. Isso está falando quando cometemos aí um pecado, por exemplo, se eu roubo alguém algo, não? Se eu saco de uma pessoa, vamos dizer aí por um exemplo, $100. Quando eu me arrependo, quanto tenho que dar à pessoa? 125. Um quinto de 100? 20. 120 tenho que pagar. Não, graças a Deus que é menos, não? A inflação está mais baixa aqui, e o tempo está... Sim, aqui diz assim, añadirá sobre ele a quinta parte. Então, a quinta parte de 100, 20. Então, 120 tenho que pagar. Isto para mim semejante. E se eu hago o mesmo com Deus? Que eu retenho o dízimo. E depois me arrependo de que não paguei o dízimo. Estou com o dízimo retrasado do ano passado, e agora digo, estou devendo aqui $100 de dízimo. Já há um ano. O que tenho que fazer? 120. É o que diz aí na palavra de Deus. Isso é para dar prova que uno se arrepentiu de verdade, está arrependido, não? De verdade. Isso diz na palavra de Deus. Bueno, essa é uma conta que uno faz com Deus. Nada vai estar aí, diz irmão. Você tem que dar agora os 120, não? Esta diz a Bíblia e uno com sua consciência trabalha aí e habla com Deus e faz seus arreglos com Deus. Pero esse é um exemplo de um arrependimento de verdade. Quando nos arrepentimos, pagamos. Não vou dizer, não, eu me arrependo de haver roubado ao irmão, pero o dinheiro sigue em meu bolsillo. Não, vamos a regressar o dinheiro, não? E aún disse aí que deve ser com interesse, porque o irmão, se estivesse trabalhando com o dinheiro, quizá lo havia logrado fazer hasta mais que 120, não? Agora, uma promessa para quienes confessam seus pecados. 1 Juan 1:9, o texto que leímos no início. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdonar nossos pecados e limpiar-nos de toda maldade. Irmãos, esta é uma promessa que muitas vezes uno crê. Se eu pergunto para você, você crê em esta promessa? Você crê ou não? Sim? Mas você crê que esta promessa é para todo o mundo? Que Deus ha prometido isso para todo o mundo. A gente em todo o mundo. Qualquer em el mundo que se arrependa, venga a Deus, se arrependa, confessa seu pecado, Deus o perdona. Sim? Eu também creio que é para todo o mundo. Mas sabe de uma coisa? Às vezes creemos que era para todo o mundo, mas quando chega para uno mesmo e nossa experiência personal com Deus, temos dificuldade de crer que isto é para nós outros mesmos. Seguimos cargando pesos que não necessitamos cargar. Confessamos o pecado a Deus e seguimos pensando em el pecado, preocupados com el pecado.
Irmãos, esta é uma luta, uma peleia que todos nós outros cargamos. Aún os melhores cristianos muitas vezes lo cargam. Um dia, se Deus me dar a oportunidade, eu vou falar com vocês aqui acerca da experiência de Moisés, não? Moisés, quando bateu em la roca 2 vezes, pegou a roca 2 vezes aí. Deus havia dito para ele, em essa oportunidade, para somente falar a la roca. A primeira vez em Éxodo, sim, era para bater, pegar a roca, não? Bater na roca. Pela segunda vez, aí em Números, era só para falar com a roca. E ele la pegou 2 vezes. Você crê que Moisés pediu perdão a Deus desse pecado? Seguro que sim, não? Se arrepentiu? Mas é interessante que Moisés, hasta quando ele estava chegando aí cerquita de Canaã, todavia carregava esta preocupação e lamentava este fato. Irmãos, muitas vezes nós outros temos dificuldade de aceitar o perdão de Deus. Creemos que Deus pode perdonar todo o mundo, mas nós outros mesmo seguimos carregando o peso do pecado em la consciência. Devemos, por a graça de Deus, crer que esta é uma promessa para todo o mundo, incluso para mim. Deus me ha perdonado, Deus te ha perdonado os pecados que você ha confessado. Déjalos, essas são coisas do passado, não cargue tu passado mais. O inimigo muitas vezes vai te buscar fazer triste por um pecado por o qual você já pediu perdão. Te vai trazer dúvida, te vai fazer preocupar-se com este pecado, o qual você já ha confessado. Déjalo. Você já lo entregou nas mãos de Deus, pediu perdão e a sangue de Jesus é suficiente para perdonar nossos pecados. Provérbios 28:13 diz assim: El que oculta seus pecados não prosperará, pero el que los confessa e se aparta de ellos alcançará misericórdia. Irmãos, como já vimos, é impossível ocultar o pecado de Deus. Então, a melhor opção para nós outros é confessar e apartar-nos do pecado para que encontremos misericórdia. Pero muitas vezes podemos ocultar de la gente o pecado. Agora, então, vamos ver em que forma devemos confessar nossos pecados. Quando vamos confessar um pecado, que ofendemos, que pecamos contra um irmão, uma irmã, um membro de nossa família, como deve ser a confissão do pecado? E quando vamos confessar a Deus, como devemos também confessar nosso pecado a Deus? Diz assim, Levítico 5:5. Quando peque em alguma destas coisas, confessará aquilo em que pecou. O que quer dizer isto? Quer dizer que quando ligamos para pedir perdão do pecado, temos que ser específicos. É dizer, Padre, eu estou aqui para pedir perdão porque eu hice isto malo. Porque eu não hice isto que deveria haver hecho de correto. E falar acerca da coisa específica. Diz aí, confessará aquilo em que pecou. Não negar e dizer, me perdona por todos os meus pecados. Isso é normal. Pedir que perdone por todos os pecados que não nos acordamos de Deus, que não nos apercebimos. Pero quando hablamos com Deus em nossa oração particular, que vamos pedir perdão por um pecado que nos acordamos, devemos ser específicos. Padre, me perdona porque eu hice isto. E eu sabia que não devia ser. Deve ser específico. E o mesmo é quando vamos também pedir perdão a um irmão, a uma irmã, um membro de nossa família, um vizinho. Não deve ser pedir um perdão de forma general, pelo dizer clarito, não? Eu te ofendi el sábado passado, eu disse isto e isto que não deveria haver dito, por isto te pido que me perdone. Eu te hice este dano, assim, 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 por favor me perdone. Deve de ser específico. Agora sim, diz a inspiração aqui, Camino a Cristo, página 40-41. A verdadeira confissão é sempre de um caráter específico e declara pecados particulares. Então, se um pecado que cometi, eu abro deste pecado particular, quer dizer, direto, específico. Podem ser de tal natureza que solamente podem apresentar-se delante de Deus. Então, se há pecados que você não deve confessar a nenhuma outra pessoa, falar dele para nenhuma outra pessoa, é entre você e Deus. Só Deus e você sabem do pecado, então você arregla este pecado com Deus.
El Espírito Profecia explica acerca disso, está aí no livro Crenças Fundamentais, que estudamos agora com os candidatos ao bautismo. Aí explica o porquê. Porque há coisas que você comete, alguns pecados que você comete, e que se você liga aqui adelante da igreja e começa a falar desses pecados, não vai ajudar a nada. Você vai ligar aqui e dizer para os irmãos, eu quero confessar aqui que esta semana eu tomei uma Coca-Cola, e eu sei que este hace daño para minha saúde. Então, se quero pedir perdão a toda a igreja, não há necessidade. Isto é um dano que você causou a você mesmo e você pecou contra você e contra Deus. Então, você habla com Deus e confessa seu pecado a Deus. Não? Há coisas que são pecados ocultos que só o único Deus sabe. Isso você confessa entre você e Deus e arregla a situação com Deus. E há pecados há que você tem que arreglar com a igreja, mas não tem que confessá-lo. É dizer, a igreja todos os detalhes. Você comete um erro, afuera você quebra o mandamento de Deus, nadie na igreja sabe os detalhes de tu pecado, você não necessita ligar e dizer para a igreja os detalhes de tus pecados. Que você vai ligar e dizer todo esto à igreja, suas fraquezas, e dizer na inspiração, isto só traz desalento a los irmãos da igreja. Então, se não há necessidade. Se há pecados que quizá você tem que pedir sobre o bautismo, tem que pedir exclusão da igreja. E tem que esperar alguns meses para arreglar sua situação com a igreja e pedir que seja rebautizado. Mas não há que entrar em detalhes para não desalentar, trazer desânimo e quizá dar disso aí a inspiração, um mau exemplo a los jóvenes da igreja. Que vão dizer, irmã Eli, se a irmã Eli cometeu este pecado, então eu tampouco tenho que segurar-me, eu também posso fazê-lo, e se eu lo hago não está tão malo, depois regresso como regressou a irmã Eli também, não, e só vai trazer um mau exemplo e um desalento à igreja. Bueno, então há pecados que uno só confessa e arregla as coisas com Deus, confessa a Deus. Podem ser de tal natureza que solamente podem apresentar-se delante de Deus. Podem ser males que devem confessar-se individualmente a los que hayan sufrido daño por eles. Então, vamos a dar um exemplo outra vez. Eu lego aqui, que Deus não permita, não? Pero eu pego uma peleia aqui, na hora da comida, aí, só estou aí com o irmão Haroldo. E aí peleamos, e eu lhe hablo algo que não fora bueno, depois eu me arrependo. Não há necessidade de eu legar perante a igreja. Não, miércoles aí, chegamos em culto, irmãos, eu peleei com o irmão Haroldo e eu lhe digo esto e esto, agora eu estou aqui para pedir perdão ao irmão Haroldo e toda a igreja. Não é necessário. Com quem eu arreglo esto? Com o irmão que eu he ofendido. Então, podem ser males que devem confessar-se individualmente a los que hayan sofrido daño por eles. Se eu saquei alguma coisa de meu irmão, de minha irmã, se eu lhe falei algo de malo, se ele hizo algo malo, se eu deixei de fazer um favor que me pediu, quando eu não podia fazer, eu peço perdão a la persona. Isso é entre eu e a pessoa com quem eu ofendi. Agora, podem ser de um caráter público. E em esse caso, deverão confessar-se publicamente. Então, se há pecados que se torna público, se torna uma ofensa a toda a igreja, então é minha obrigação ligar delante da igreja e pedir perdão a toda a igreja. E dizer aos irmãos, eu lo sinto, que eu he ofendido a los irmãos, todos vocês sabem que eu trago uma mancia ao nome de nossa família da igreja, então eu quero publicamente diante dos irmãos pedir que me perdonem. Este é apropriado quando o pecado se torna público. Devemos pedir perdão publicamente à igreja. Um exemplo de esto, há muitos, não? Vou dar um assim, um exemplo. Se uma pessoa comete um acto de adultério ou prostituição e se tornou conhecido de toda a igreja, o caso deve ser tratado. E a pessoa vai ser está mesmo excluída, porque é uma quebra direta do mandamento, vai ser excluída da membresia da igreja, tem que levar algum tempo para arrepender-se e regressar. Então, é apropriado no legar diante da igreja e, já que se tornou público, pedir aos irmãos perdão. Não tem que contar nenhum detalhe, não é necessário entrar nos detalhes, mas é apropriado disso aí, como é um pecado público, que pida perdão publicamente aos irmãos. Se há uma reunião de membros acá, e um perde sua paciência, se queda nervioso, e pode dizer alguma coisa aí que não estava correto, não? Que ofendeu a toda a igreja. Depois se arrepende, que deve fazer?
delante da membresia da igreja, uma outra reunião de membros, ligar e pedir também perdão publicamente. São exemplos, não, que damos aí. Pero há muitas situações como esta. Agora diz aqui, toda confissão deve ser definida e al ponto. Não é necessário dar detalhes, para deixar claro por que está uno pedindo perdão. Reconhecendo os mesmos pecados de que seais culpables. Então, aí está a instrução da palavra de Deus acerca de como devemos, quando devemos e a quem devemos pedir perdão, confessar nossos pecados. O exemplo do rei Davi. Davi cometeu um pecado e disse assim, Salmo 32, 5, Mi pecado te declarei e não encobri minha iniquidade. Dije, confessarei mis rebeliões a Jeová e tu perdonaste a maldade de mi pecado. É claro que todo pecado que cometemos, seja contra uma pessoa, contra um parente, contra um amigo, isto também ofende a Deus. Então confessamos a pessoa e quase sempre, claro, para estarmos preparados para fazer essa confissão à pessoa, já hablamos com nosso Padre Celestial e confessamos a Ele também. E o salmista diz aqui que não encobriu seu pecado, pero lo confessou a Deus. E é interessante, irmãos, Davi era uma pessoa, era fiel, não? Pero cometeu muitos erros. E cometeu pecados terríveis. Irmãos, o pecado de Davi, um adultério, e depois de adulterar, ainda matou. Porque ele matou, não foi personalmente matar, pero hizo com que morrera Urias, não? Então, em verdade, ele matou Urias. Adulterou com a mulher, depois matou o esposo da mulher. Irmãos, é um crime terrível isto, um pecado dos mais grandes. Pero é interessante que Davi confiava na misericórdia de Deus, em el perdão de Deus, e confessava seus pecados. Ele confessou e, como diz a Bíblia, encontrou misericórdia, porque confessou, se arrependeu do seu pecado. E Deus se deleita em perdonar. Diz assim, porque Salmo 86, verso 5, porque tu, Senhor, eres bueno e perdonador, e grande em misericórdia para com todos os que te invocam. Então, se Deus tem prazer em perdonar de receber de regresso seu filho, sua hija arrepentida. Em que se basa nossa esperança de obter perdão? Que é a única coisa que nos traz consuelo e a segurança do perdão. Diz assim, tem piedade de mim, Deus, conforme tu misericórdia. Esta é nossa base, a base de nossa esperança. É porque Deus é misericordioso. Não que nós outros mereçamos, não porque eu vou pedir perdão a Deus porque agora eu já estou melhor, já sou uma pessoa melhor, já não vou fazer mais. Então, se já sou bom o suficiente para ligar e pedir perdão e Deus vai me perdonar por isso. Não. A base de nossa esperança de perdão é a misericórdia de Deus. Conforme a multitud de tus piedades, borra mis rebeliões. Por la bondade de Deus, por sua piedade e misericórdia, somos nós outros perdonados. E quando plenamente perdona Deus al que se arrepende? Venid luego, disse Jeová, estemos a conta, aunque vuestros pecados sejam como a grana, como a neve serão emblanquecidos. Aunque sejam rojos como el carmesí, vendrão a ser como blanca lana. Então, o perdão de Deus é pleno, é completo. Irmão, se Deus ele perdona e faz mais que perdonar, ele cambia nosso coração e ele também disse na palavra de Deus que aún se olvida de nossos pecados. Claro, Deus sabe como fazer, não? Como olvidar-se de nossos pecados. Que quer dizer isto para Deus? Bueno, diz Isaías 55, verso 7. Deje al impío su camino, e al hombre iníquo sus pensamentos, e vuelva-se a Jeová, el cual tendrá de él misericórdia, al Dios nuestro, el cual será amplio em perdonar. Então, se Deus é amplo em perdonar, Ele perdona e se olvida de nossos pecados. Há um texto, eu creio que vamos ler mais adelante um pouquinho, que diz que Deus lança nossos pecados ao mais fundo do mar. Quer dizer, Deus
não lo leva em conta mais. Isso quer dizer que Deus olvida, senão que já não leva em conta mais nossos pecados, uma vez que nos arrepentimos de verdade e confessamos nossos pecados. Temos aí na Bíblia, não vamos ler, para ganhar tempo, todos conhecem a história do hijo pródigo. Eu pus acá, mas não vamos ler todos os versos. Irmãos, o hijo pródigo, ele cometeu um pecado terrível contra seu padre. Porque quando o hijo chega e disse para o padre, dá-me a herança que me pertence. Quanto pertencia a ele de la herança? Não. Nada. Porque quando uno tem direito de la herança del padre? Quando o padre morre. Em outras palavras, o que queria dizer o hijo pródigo quando ligou para o padre? Tamanha ingratidão do hijo, porque o hijo, em el mundo, queria dizer viejo desgraciado, não? Já que você não morre, então você me dá logo, me dá pronto os 50% que eu teria direito quando você morrer. Irmãos, era isso que queria dizer o hijo. E isso doleu muito no coração do padre, que o hijo le desejava a morte, não queria ver que o padre morrera pronto e o velho não moria. E o hijo queria ahora o dinheiro, me dá o dinheiro então, já que não morre, me dá o dinheiro. E o padre que isso? Le deu o dinheiro. Saiu e gastou todo o dinheiro aí, com as meretrizes, com o álcool, com tudo que o mundo oferecia. Irmãos, era muita ingratidão, porque dentro da casa del padre, o hijo tendría todo. Tenía o amor del padre, o cuidado del padre, tenía todo o que queria. Era uma família rica, não tinha dinheiro. O padre não lhe deixava faltar nada. Pero, como sempre, não? Claro que o padre seguro tinha suas regras dentro da casa. Como hoje, muitas vezes não nos gusta quando somos jovens, não? Os padres nos põem regras e dizem, não, você tem que ligar de regresso à casa às 9:30 da noite. Uno se queda enojado. Não, você não vai fazer tudo o que quer, porque isso te vai fazer dano, se te permite fazer. E quando somos jovens, muitas vezes não lo entendemos. E pensamos que os padres são duros demais, que nos querem controlar demasiado. E seguro isso tinha regras também na casa desse bom padre, porque era um bom homem. Era um padre bueno. E seguro os padres, quando são buenos, cuidam de seus filhos e não lhes deixam fazer tudo o que querem. E de isso, seguro o hijo se quedou cansado, pensando que o padre não lhe queria, que o padre lhe controlava demasiado, e disse, me vou sair e vou viver uma vida mais tranquila, lejos de meu padre, com muito dinheiro em el bolsillo, me vou por aí. Se foi, gastou todo o que tinha. Conhecemos a história, e regressa à casa do padre. Quando chega à casa do padre para pedir um emprego, um trabalho, como lhe recebe o padre? De braços abertos. Lo recebe não como um empregado, mas como um hijo. E o Espírito Profecia, irmãos, comenta essa situação e diz que o hijo estava aí com hambre, porque nenhuma das comidas de los puercos, de los cerdos, poderia comer, porque os cerdos eram mais rápidos que ele, e tinha desejo de comer a comida dos cerdos e não lhe legava. Então, dijo que tinha hambre, a noite estava com frio, estava sofrendo muito, pero dije na inspiração que a hambre e o frio não seria suficiente para trazer o hijo de regresso ao padre. Porque se fuera solo por el frio e por la hambre, el orgullo seria mais grande que la hambre e que el frio. E o hijo morir, ia quedar-se aí morir de frio, de hambre, pero não regressava à casa. Você sabe o que foi que levou o hijo de regresso à casa do padre? Diz aí, em palavras do grande maestro, palavras de vida do grande maestro, a inspiração explica que o hijo, em um momento de frio e hambre, se acordou do amor do padre. E quando se acordou do amor do padre, então se disse, vou regressar à casa de meu padre. Foi o amor, a força do amor que traz o hijo de regresso à casa do padre. Se não for o amor, ele havia morrido de frio e hambre, pero não regressava à casa. Pero como conhecia, se acordou do amor do padre, entendeu o amor do padre, então se regressou à casa e pediu um trabalho a seu padre. Pero o padre disse, não, você não é empregado aqui, você é hijo, e como hijo eu te recebo. O hijo sabia que não tinha direito
de ser tratado como hijo. Su parte de hijo ya había gastado todo ahí en el mundo. Su salud, su dinero, todo que tenía derecho había gastado. Y el Padre, en su bondad, en su misericordia, le dice, está perdonado y yo te recibo como hijo. Hermano, essa é a ilustração que Deus nos apresenta para que podamos compreender quanto Deus nos quer. E quanta alegria há em el coração de Deus. Não importa quão lejos habemos chegado, quão lejos nos fuimos de Deus. Deus está sempre de braços abertos para nos receber. Então, se Deus em esta manhã está falando com você e comigo, deja el passado, tus errores, tus faltas, tus pecados, eu te he perdonado, porque lo cargas todavía. Déjalos en el pasado. Siga adelante comigo na vida de felicidade, de alegria. Uma alegria que o mundo não pode dar. Não quer dizer que de agora adelante você vai ser perfeito, pero quando peques involuntariamente, uma vez mais estou aqui para te receber de braços abertos e te perdonar. Você, como um seguidor de Cristo, alguém que conhece o Evangelho de Jesus Cristo, que tem a luz que você tem todo para ser a pessoa mais feliz deste mundo. Seja feliz com Jesus. Não deixe que o inimigo te ponga a carga do pecado de regresso em seus ombros, o pecado que Deus já te ha perdonado, o pecado para o qual Deus já ha provido uma solução em el Calvário. Gozem el cielo, diz a palavra de Deus, Lucas 15:10, dijo Jesus Cristo, assim os digo, que há gozo delante de los ángeles de Deus por um pecador que se arrepende. Há alegria em el cielo, há gozo em el cielo. Você ha pecado, causou tristeza ao coração del Padre, pero em el momento que se arrependeu e que confessou a Deus, houve fiesta em el cielo. Você também traz gozo em el cielo, porque Deus ha provido para você uma solução para tus pecados e pode sentir-se livre del pecado. Disse na inspiração a palavra de Deus. Miqueias 7:19 é o texto que mencionei antes. Ele volverá a ter misericórdia de nós outros, sepultará nossas iniquidades e echará a lo profundo del mar todos nossos pecados. E el profundo del mar. Eu sempre me acordo quando leio esse texto de quando eu visitava Filipinas. Estava aí em Filipinas e eu nunca havia me metido em el Pacífico, não? Sempre em Brasília temos o Atlântico, mas eu nunca havia entrado em el Pacífico. E então, eu estava visitando Filipinas, estávamos aí em um congresso, estava como uns 150 metros da mar. E então, eu disse aos irmãos, no início da semana, eu disse, irmãos, em viernes à tarde, quando temos livre para a preparação, me gostaria de banhar-me em el Pacífico, para dizer que já me banhei em el Pacífico. E os irmãos não se olvidaram. 3 de los ministros, viernes à tarde, chegaram para mim e disseram, irmão, vamos a la mar. Eu disse, vamos então. E aí nós fomos, e quando estávamos aí dentro da água, conversando, então um irmão me disse, irmão, você mira aquela isla que está bem lejos aí? Eu disse, sim, miro, está pequenita aí. Sim, esta mesmo. Ele disse, aí, não me acordo que distância, eu disse, desta aí está a parte mais honda do Oceano Pacífico. E quando ele me disse isto, eu me acordei do texto de Miqueias 7:19. E eu disse, aí estão metidos todos os meus pecados. E el mundo del mar, que Deus disse que lo mete aí e já não los conta mais, já não se acorda mais de meus pecados. Alabado seja Deus por tão grande provisão que ha hecho por nós outros. Disse assim, Salmo 103, verso 12, quanto está lejos el oriente del ocidente, isso alejar de nós outros nuestras rebeliones, nossos pecados. Deus nos ha perdonado, irmãos, e podemos ter a segurança de que um dia, por la graça de Deus, vamos chegar a viver com Ele em um mundo muito melhor que este. Agora, condições para o perdão, não? Confessar é uma das condições. Uma mais que há aqui, muito importante. Perdona-nos el mal que hemos hecho, assim como nós outros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Porque se ustedes perdonan a outros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará também a ustedes. Pero se não perdonan a outros, tampouco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Então, uma das outras condições é que perdonemos. Quantas pessoas vivem cargando o peso do pecado, porque não podem ser perdonadas porque não perdonaram alguma outra pessoa que les ha ofendido?
Algumas pessoas, quizá alguns de nós outros aqui, teremos alguma coisa que não fomos capazes de perdoar nosso padre, nossa madre, um irmão, uma irmã. Que carga de pecado podemos estar carregando com nós outros, que não fomos capazes de perdonar alguém que nos ha ofendido? Então, diz a palavra de Deus, perdona as pessoas que te han ofendido. Perdona os outros, déjalos. Isso também são passados. Porque para sermos capazes de receber o perdão de Deus, aceitar, crer, para que podamos crer em el perdão de Deus, primeiramente temos que perdonar os outros. Irmãos, por que Deus põe esta condição? Que só nos perdona se perdonamos aos outros. Sabe por quê? Porque na bondade de Deus, Ele sabe que se eu não sou capaz de perdonar alguém que me ha ofendido, se sigo carregando tristeza em meu coração contra alguém que me ha ofendido, eu não sou capaz de compreender o amor de Deus. Eu não sou capaz de aceitar o perdão de Deus. É por isso que em sua bondade Deus diz, perdona para que você pueda entender meu amor e pueda ser capaz de receber meu perdão. Porque mientras você não perdona, você não é capaz de receber perdão tampouco. Bem-aventurado aquele cuja transgressão ha sido perdonada e coberto seu pecado. Bem-aventurado é o homem a quem Jeová não culpa de iniquidade, em el cuyo espírito não há engano. Bem-aventurado quer dizer uma pessoa tranquila, uma pessoa feliz, uma pessoa contenta. É a pessoa que ha recebido o perdão de Jeová, que ha sido capaz de compreender o amor de Deus e de crer que Deus é capaz de perdonar a seus pecados. Vocês se acordam do texto que leíamos no início, hablando, este é o mesmo texto que leíamos no início em inglês, hablando que muitas enfermidades vêm à gente porque a pessoa carga o peso de consciência. Está agobiada, está sofrendo, sendo incomodada por o peso de consciência que lhe traz enfermidade. Uma vez mais, me desculpem que... Irmãos, é que eu para mim estava lendo em inglês e para mim estava em espanhol. Quando eu preparava, não lo distingui, essa é a verdade. Que seria muito fácil de traduzir. Não? Eu tenho todo aqui para traduzir. E no momento não me dei conta. Entretido com a preparação aí, desfrutando do tema, eu não me dei conta que estava em inglês. Pero, irmãos, então a primeira parte diz que o peso de consciência, a falta de perdão nos traz enfermidade. Agora segue aqui a segunda parte assim. Jesus Cristo, não? Jesus Cristo é o poderoso curador, como diz em espanhol. Curador? Sanador, graças. Jesus é o poderoso sanador. Irmã, você pensa que pode traduzir? Lendo assim? Está sendo bem? Cristo é o poderoso sanador de las almas enfermas por el pecado. Então, o pecado, o peso de consciência, traz enfermidade quando não lo confessamos. Pero Jesus é o poderoso sanador que pode sanar nossa alma enferma por el pecado. E que, claro, traz enfermidade física também. E uma vez que nos sana em el espírito, traz também muitas vezes a cura física. Mira que quando Jesus chegava para curar a gente, o que dizia ele? Muitas vezes, primeiro, antes de curar. Perdonados são tus pecados. Por quê? Porque ele sabia desse relacionamento, que muitos pecados eram relacionados, muitas enfermidades eram relacionadas com o pecado. Uma vez que perdonava a pessoa tinha uma consciência tranquila e limpa, aí estava o primeiro passo para a cura física também. Então, se Jesus pode curar ou não. Essas pobres, aflitas almas necessitam de ter claro conhecimento daquele cujo conhecimento traz vida eterna. Não? É mais ou menos isso que está dizendo aí. Então, necessitamos conhecer a Jesus, que traz cura e nos traz a vida eterna. Eles necessitam ser pacientemente e gentilmente, sencillamente, aún com força, não? Ensinados a abrir as ventanas del alma para que entre a luz do amor divino, para iluminar os quartos oscuros de sua mente.
Então, isso necessitamos, irmãos. Abrir nossos corações, as ventanas de nossa alma, para que entre a luz divina, que quer dizer para que creiamos e aceitemos o perdão de Deus, para que podamos ter esta luz em nosso coração. E aqui, irmãos, vou resumir esse texto para a conclusão. Tem este e depois um texto da Bíblia. Então, aqui está dizendo que os pájaros em el aire, as flores em el campo, eles brilham com sua luz, não? Com sua beleza. E os granos de la primavera. E diz que todas estas coisas, os galhos de los árboles, que traem aí seus frutos, todo esto habla del amor de Deus. E o que quer dizer isto? Que todas essas coisas belas que vemos na natureza estão falando quanto Deus quer você e quanto Deus quer eu. E quanto Deus está disposto a nos receber e a nos perdonar. Então, irmãos, quando saigamos de aqui, está a hora empezando a primavera, não? Empiezam a brotar as flores. Estão hermosas essas árvores aqui, que estão aqui na propriedade. Não? Estão muito lindas estas árvores. E, irmãos, que Deus nos ajude quando saigamos de aqui, quando miramos essas flores, quando miramos os frutos agora na primavera, que nos acordemos do amor de Deus e pensamos, Deus me perdona. Deus me ha perdonado, está disposto a me perdonar e a receber a mim de braços abertos como recebeu o Filho pródigo. Que quando podamos sair daqui e mirar essas belezas da natureza, que podamos todo momento nos acordar. Quando você mira uma flor, pense, Deus me ha perdonado. Os pajaritos cantando, quando escute os pajaritos cantando aí por la manhã e la tarde, te acordes, pense, Deus me ha perdonado. Deus me aceita, Deus me ama mais que todo em este mundo. Não importa o que disse o inimigo, é mentira de ele, porque Deus me quer e me ama mais que todo em este mundo. E para a conclusão, venid a mim todos os que estáis trabalhados e cargados, e eu os harei descansar. Levai mi jugo sobre vós outros, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e hallareis descanso para vossas almas, porque mi jugo é fácil e ligeira mi carga. Que podamos aprender de Jesus a confiar de todo o nosso coração, que Deus nos ha perdonado e que podamos desfrutar desse descanso que só podemos encontrar em Jesus. Não importa o que passe no mundo, temos um Pai que nos cuida, que nos quer e podemos ser felizes porque estamos só passando por este mundo. Muito pronto vamos estar com Ele em um mundo muito melhor que este. Amém.